Olá, hoje é segunda-feira, 18 de fevereiro. E está no ar o Conexão TV Unicinos. O Conexão TV Unicinos desta segunda-feira é especial. A partir de hoje, nós vamos receber no estúdio o secretário de Educação de 5 cidades do Vale dos Sinos, que vão responder dúvidas dos moradores e também falar sobre os desafios e planejamentos da área da educação para o município. O entrevistado de hoje é o secretário de Educação de São Leopoldo, Daniel Daut-Scheffer. Vamos conversar também com integrantes da Patrulha da Infância, que vai fazer uma atividade para arrecadar materiais escolares em março. Exatamente. Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente. Esta semana, muitas escolas das redes públicas e privadas de ensino aqui da região, Priscila, vão dar início ao período letivo. Para você ficar informado sobre os projetos para a área da educação do seu município, o Conexão começa hoje uma série de entrevistas com os secretários de educação de 5 cidades aqui da região. A partir de agora, vamos falar sobre os desafios, os planos e também sobre a situação atual da educação do município de São Leopoldo. Kelly, mas antes de a gente iniciar a entrevista, vamos conhecer melhor características da educação de São Leopoldo, uma cidade conhecida por abrigar uma das maiores universidades particulares do Rio Grande do Sul, a Unicinos. Com a chegada dos primeiros imigrantes alemães, São Leopoldo foi fundada em 25 de julho de 1824. A cidade, localizada no Vale dos Sinos, a cerca de 30 quilômetros de Porto Alegre, conta com mais de 215 mil habitantes e tem uma área de 102 quilômetros quadrados. Na área de educação, São Leopoldo tem 26 escolas estaduais e 36 municipais de ensino fundamental. Além disso, possui 9 instituições municipais de educação infantil e 26 escolas particulares e técnicas. Há 43 anos, o município abriga o maior campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, que hoje conta com 28 mil alunos. Além disso, possui um dos mais importantes parques tecnológicos do país, o Tecnocinos, localizado na universidade. Vamos começar agora a entrevista com o secretário de Educação de São Leopoldo, Daniel Daut-Scheffer, que também é vice-prefeito da cidade. Daniel está cursando a Administração de Empresas e assume a Secretaria de Educação do município pela primeira vez. Com a gente aqui no estúdio, o secretário de Educação de São Leopoldo, Daniel Daut-Scheffer. Olá, secretário. Olá, secretário, seja bem-vindo. Olá, muito Tudo obrigado. bem? Muito bem, é muito bom estar aqui, dialogando com os ouvintes, mas com toda a audiência do programa Conexão aqui da TV Unicinos. Acredito que seja a primeira vez que a gente está aqui. E é uma alegria hoje, né? Eu, como nascido nessa terra, né? Cidade que eu escolhi para ter meu filho, minha família, né? Que meus antepassados também escolheram, né? Hoje, então, ser vice-prefeito dessa cidade e secretário municipal da educação, que é um tema, enfim... É uma das bases, né, do nosso país. É a base de tudo, é a base Exatamente. de tudo, e acho mais do que isso, ter a confiança do prefeito de tudo aquilo que a gente, em época de eleição, pregava e pregou no plano de governo, que é priorizar algumas áreas, como a saúde e a educação. Então está lá o vice-prefeito como secretário de educação, porque realmente a educação é prioridade do nosso governo. Então vamos hoje dialogar, né, e estamos aí para esclarecer dúvidas, enfim, para colocar um pouco do que a gente está planejando para a educação em nosso município de São Leopoldo. Tá certo. Então, secretário, para começar então a nossa conversa, qual a sua relação com a educação? Eu tenho algumas histórias, né, que a gente pode contar um pouco, mas, na verdade, a minha relação ela é mais política com a educação. Eu, desde o tempo de colégio, eu estudei no Colégio Sinodal, né, no ensino fundamental e médio. Lá eu fui presidente do Grêmio Estudantil. Então, na verdade, minha relação com a educação ela iniciou no movimento estudantil, né? Depois disso, né, das movimentações até dos caras pintadas, eu fui coordenador do Diretório Central de Estudantes aqui da universidade, onde então discutíamos a política estudantil, a política educacional, né, no âmbito do ensino superior. Mas eu tive uma passada profissional que posso dizer que hoje foi a minha grande aproximação com a educação. Foi no então governo Antônio Brito, em que a secretária de Educação, a professora Yara Wortmann, me convidou para assessorá-la, e lá eu fui assessor dela de Relações Públicas durante 4 anos. E a gente conheceu então a educação de todo esse estado, a educação pública, conheceu todas as realidades da boa escola, da escola ruim, né, daquela que tem qualidade, aquela que não tem.
e pude também participar da elaboração de um grande projeto, que hoje é uma realidade em todo o estado, em muitas cidades do Brasil, que foi a Lei de Gestão Democrática do Ensino Público, quando foi instituída pelo governador Brito e trouxe, digamos, a democracia para as escolas do estado, né, onde trouxe então a eleição direta para diretores. Então, essa trajetória eu acho muito ligada, não tão mais ligada à política, enfim, teve esses momentos de atuação junto à educação, e como vereador durante 8 anos, podemos dizer que das pautas ou dos temas que a gente tinha mais tranquilidade, que trabalhava mais forte, eram temas ligados à educação e à nossa juventude. Sim, sempre relacionado, então, à área da educação, né, Priscila? Bom, secretário, como a gente comentou antes, além de secretário da Educação, você também é vice-prefeito aqui de São Leopoldo, né? Como o senhor pretende, então, conciliar essas duas funções? Eu acho que essa pergunta eu preciso responder saudando o meu assessor de imprensa, o Adroaldo Diesel, que está aqui nos acompanhando, e a minha diretora pedagógica, que na verdade nós estamos ampliando até o conceito, né? A nossa diretora de gestão da educação básica, né? Ele é mais amplo do que o pedagógico. O pedagógico está dentro dessa diretoria, né? Que é a Joana Dark Wittmann, que está nos acompanhando. E eu e o prefeito, essa decisão são dos 2 homens eleitos, né? Está eleito o prefeito e o vice, né, na composição do secretariado, uma composição política, mas que essa parte da área da saúde e da educação é uma questão muito ligada a mim e ao prefeito, né? Então, na hora de decidir como conciliar, né, o prefeito também precisa de um vice lá do lado dele, não só para substituí-lo, mas sim para estar junto, debatendo e decidindo questões importantes para São Leopoldo. E o doutor Moacir, o nosso prefeito, a nossa relação ela é muito boa, que eu tenho hoje participado, e daí é uma agenda bem dividida, né, do comitê gestor do município, que trabalha todos os temas da cidade. Então, a gente está muito ligado ao prefeito em todas as questões, né? Mas quando, então, entendemos que a educação é prioridade, não está lá o professor Daniel, não. A professora é a Joana, que está aqui. Outros professores, tem a nossa rede de praticamente 2.000 professores. Está lá o vice-prefeito Daniel, que vai garantir que os recursos da educação estejam investidos na educação e vai trabalhar para que melhoremos os nossos índices aqui em São Leopoldo. Sim. Então, a nossa educação é prioridade de governo. Por isso, o vice-prefeito está lá e a nossa agenda, ela também, a gente não pode abrir mão das outras áreas como vice-prefeito de cuidar. Então, com certeza, a gente está se dedicando a tudo com muita seriedade, e a educação propriamente é o maior orçamento do município, são 122 milhões, Sim. que cuidaremos com muito cuidado. E, secretário, com relação à infraestrutura das escolas, qual a atual situação das escolas aqui do município? No geral, as escolas municipais são boas, né? Tem algumas que necessitam reforma aqui, uma obrinha ali, mas no geral a estrutura ela é boa, ela é muito melhor que a estrutura estadual, né? Nós somos 36 escolas de ensino fundamental e o número ali, já estamos com 10, né? Quem sabe 9 apareceu ali, mas tem uma que ainda está em processo de regularização, mas já temos 10 de educação infantil, né? Mais conveniadas, que são 34. Sim. Né? Então, hoje a estrutura, no geral, ela é boa. Né? Seja tecnológica, a estrutura, como está o investimento é isso que eu ia dizer, informática. Sejam as estruturas físicas, né, de materiais, enfim, a estrutura tecnológica ela está avançando. Não como nós entendemos hoje que deve avançar, vai avançar muito mais, nós vamos dar uma ênfase muito forte a uma diretoria de tecnologia para a educação. Né? Então, nós com certeza temos que aprimorar e avançar em muitos pontos, porque a prioridade é o ambiente escolar. Sim, né? Claro. Tanto priorizar a propaganda, priorizar o marketing, nós queremos priorizar as crianças, e as crianças estão no ambiente escolar, então lá o espaço tem que estar bom. E sem tecnologia, no mínimo, o nosso estudante fica à margem de toda a globalização. Então, nós vamos investir muito forte nessa área, que ela é regular em comparado a outras redes, mas não é suficiente. Sim. Nós temos em São Leopoldo, isso é lamentável, eu estou entrando agora. Eu garanto aos espectadores que até o meio do ano essa realidade vai ser outra. Mas nós temos escola do município que não tem ligação com a internet. E além da ligação com a internet. Eu, Daniel, vice-prefeito, secretário de Educação, a minha diretora,
não vamos permitir que isso permaneça, né? Então, com certeza, esse quadro a gente vai dar uma mudada mas do que boa. classes também e a própria infraestrutura da escola, a gente também tem que lembrar da questão da merenda, que a gente sabe que também é a realidade de muitos alunos, eles contam com essa refeição como uma das principais refeições do seu dia, a gente não pode deixar de lado, né, secretária? E com certeza nós temos aí uma realidade. O número eu posso errar alguns percentuais não muito grande, mas que em torno já de 50% dos estudantes de São Leopoldo são do cadastro Bolsa Família. Ou seja, pode ter certeza que grande parte dos nossos alunos estão indo para se alimentar. E a alimentação de São Leopoldo é de muita qualidade. Nós temos uma equipe de 5 nutricionistas concursados do quadro da Prefeitura, que trata com muito carinho e seriedade, né, a alimentação escolar dos nossos jovens, né? Lembrando que a educação infantil, por ser uma alimentação um pouco diferenciada da do ensino fundamental, ainda contamos com um estagiário por escola, né, de nutrição, convênio até com a Unicinos, acredito em grande parte, em que esse estagiário está lá já verificando, né, e nas demais escolas essa equipe então planeja todo um cardápio balanceado. Né, são mais de 200 merendeiras divididas nessas escolas, né, que muita dedicação e carinho. Para garantir a qualidade. São qualificados, aperfeiçoados e pode ter certeza. Se tem uma questão em São Leopoldo que é positiva para alunos e pais e professores, é a qualidade da merenda. Tá certo. Secretária, tem umas enquetes agora, né, Priscila? Temos uma pergunta de uma moradora de São Leopoldo em relação à educação infantil. Vamos conferir. Daniel, eu gostaria de saber se tem algum projeto da Prefeitura para ampliar o número de vagas nas creches, nas escolas de educação infantil, que, ao meu ver, hoje não suprem toda a demanda. E temos mais uma também, secretária, agora voltada a transporte. A gente vai reunir agora uma atrás da outra. O senhor responde as duas, então, na sequência. Para um lugar onde a pessoa mora. Aí, no caso, tem que estar procurando sempre distante, a pessoa tem que depender de ônibus, depender de transporte, né? Daí tudo isso complica, né? A questão é como é que as crianças vão vir lá da Coab Duque até aqui ao outro lado da estação para estudar aqui. É isso aí, secretária. A gente tem a questão das vagas, então a do transporte, que daqui a pouco alguma criança foi remanejada para um outro local em função das vagas e daí acabou no transporte e deslocamento ali. Nós temos uma meta no Plano Nacional de Educação que para 2016 os municípios do Brasil eles têm que universalizar, né, o acesso à vaga na pré-escola. Correto, minha diretora? Então, na verdade, é uma meta, ela é uma meta bem difícil de atingir, mas no plano de governo do Daniel do Moacir estava lá a ampliação e a qualificação da educação infantil. Né? Lembrando, hoje a gente atende em torno de 5 mil crianças, né, em idade pré-escola de 0 a 5 anos, creche e pré-escola, né, mas não é suficiente. Né? Tem um contingente muito grande de crianças ainda fora da educação infantil, né? Não vem recursos federais para tanto, para absorver tudo de uma vez. Então, nós temos, assim, de boas novidades, é que já estão em andamento projetos para ampliar muito o número de vagas, e especialmente assim algumas comunidades que podem estar nos assistindo. A feitoria, acredito que para o ano que vem teremos uma realidade, uma nova escola de educação infantil. Né? A própria Vicentina, que estava parada uma obra lá, nós estamos retomando, e acredito que para o segundo semestre a gente anuncia novas vagas lá na Vicentina. Enfim, prioridade do meu prefeito, que me cobra todo dia as vagas da educação infantil. Então, é uma posição de governo ampliar essas vagas, né? Falar em números é muito difícil, que a gente está fazendo todo um planejamento. Exatamente, mas, secretária, enquanto isso não acontece, aí as crianças têm que ser deslocadas para outras instituições de educação infantil. Essa é uma dúvida da Veridiana Terezinha, que também enviou a pergunta pela internet. Obrigada, Veridiana. Como é que fica esse deslocamento enquanto não acontecem essas novas construções? Tá, na verdade, assim, ó, vamos deixar claro que existem as escolas de educação infantil públicas, são 10. E 34 instituições privadas têm a vaga pública que o município compra. Sempre, né, próximo da residência. Então só para dizer que então tem essa opção, o município não tem só as 10 escolas de educação infantil, ele compra vagas a particular. Então o recurso está se aumentando e nós vamos sim, de fato, não de discurso, nós vamos ampliar esse recurso gasto na compra dessas vagas.